Deus, pela sua infinita misericórdia, no capítulo nas últimas 20, duas pregações que Deus me permitiu fazer vamos aqui, ler estar com os irmãos, no versículo 7. nós da palavra meditamos do Senhor. primeiro em Êxodo capítulo 20, versículo 3, onde diz, não terás outros deuses diante de mim. A segunda foi Êxodo capítulo 20, versículo 4, 5, 6, não farás para ti imagem de figura do que está acima do céu, embaixo na terra, ou nas águas embaixo da terra, né, onde vai dizer que o Senhor ele visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira, a quarta geração, a segunda, daqueles que o odeiam. E também vimos que Deus ele visita, ele dá misericórdia a 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, seguindo essa linha expositiva de todos os 10 mandamentos, nós vamos ler agora o terceiro mandamento, que o odeia, é somente o versículo 7, e também vimos que Deus tem confirmado durante a palavra introdutória do pastor Salmo número 145, que louvou os jovens, que falou sobre o nome de Jesus, guardem os seus mandamentos. E também agora no louvor do ministério de louvor, de todos os 10 cada vez que Deus mandamentos, confirma, parece que Deus a segunda, a gente, dizendo, odeia somente o versículo 7, e eu me sinto muito feliz por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, pode se sentar em nome de Jesus? Irmãos, uma verdade das Escrituras Sagradas é que Deus é amor. Amém? Fique atento à palavra do Senhor. Deus certamente irá falar conosco, como tem falado durante todo o culto. Deus, ele é amor. Não há dúvidas. Nós dizemos que Deus, ele é amor. Deus também externa amor. Nós percebemos o amor de Deus na sua criação. Nós percebemos o amor de Deus em tudo que está ao nosso redor, no cuidado de Deus para conosco. Então Deus externa amor. Nós amamos a Deus não porque nós somos bons por si só. Nós não amamos a Deus porque nós simplesmente vamos ver se Deus me ama também. Não, a Bíblia é clara. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, ele ama o seu povo Israel, e na história isso é comprovado simplesmente pela preservação deste povo. Haja visto que os irmãos sabem de todas as lutas históricas, todas as situações históricas que esse povo viveu, desde cercos até tentativa da sua extinção, literalmente extinção, e a última e mais conhecida de todas, talvez pela sociedade em modo geral, é agora o nazismo e tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As nações ao redor de Israel os odeiam. Deus tem preservado esse povo. Então nós vemos que é uma demonstração do amor de Deus também. Nós não podemos entender, talvez pela sociedade em modo geral, todas as respostas, é agora o mas quem somos nós para contendermos com o nazismo e Criador? tudo aquilo que aconteceu Se Deus ama, na Segunda quem Guerra sou eu Mundial. para questionar? As nações esse grande odeiam. amor? Deus tem Só preservado que Deus esse também povo. ama a sua igreja. Então nós vemos que é uma E a demonstração preservação do da amor igreja de Deus também. é uma Talvez prova pela sociedade em modo geral, do amor de Deus pela igreja. é agora o Porque a igreja tem nazismo e vivido tudo perseguições aquilo que aconteceu se Deus ama na Segunda quem Guerra desde o Mundial. momento As em nações que odeiam. entender Só que Deus esse também povo. ama a sua Desde a igreja. época Então nós de Atos vemos que é uma 2, demonstração e a preservação do da amor igreja de Deus também. é uma Talvez prova pela sociedade em modo geral, do amor de Deus pela igreja. é agora o Porque a nazismo igreja e tem tudo vivido aquilo que aconteceu se Deus ama na Segunda Guerra. nasce mais crente. Como é que pode? Nós estamos matando esse povo que se diz do caminho, e eles morrem, e morre um, aparece 10. Morre 10, aparece 100. Como pode? Isso é uma prova do amor de Deus. A preservação da igreja, a continuidade da igreja. E eu digo ainda mais, todo este processo aconteceu
para que forjasse homens e mulheres fiéis a Deus, para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós aqui hoje. Porque se fosse se fosse tudo numa tranquilidade, se fosse sem perseguição, seria muito fácil viver no seu reduto e não sair. E é impressionante como, quando em Israel começou-se a perseguição, Filipe sai e chega a Samaria, e ali começa a pregar-se em Samaria, e agora a palavra de Deus chegou aos confins da terra, leia-se, até aqui no Brasil, a palavra de Deus chegou. Então, se Deus é amor, se Deus externa amor, nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro, Deus ama o seu povo Israel, Deus ama a igreja, mas há algo também que Deus ama, e Deus ama muito, e Deus ama tanto, mas tanto, que Ele deixa claro na sua palavra o seu grande amor. Ele ama o seu próprio nome. Ele ama o seu próprio nome. Ele ama o nome que Ele tem. A Bíblia diz em Isaías 48, versículo 11, o meu nome não será profanado. O meu nome não vai ser profanado pelas nações em volta de vocês. Toda vez que Israel ganha uma batalha, todos que estão ao redor de Israel sabem, Israel não ganhou porque é bom, Israel não ganhou porque é forte, Israel ganhou porque Deus estava com eles. Então o nome de Deus não pode ser profanado, não pode ser zombado. Deus ama o seu nome ao ponto de não permitir isso. Ao ponto de dizer, eu não quero que isso aconteça, eu quero que vocês honrem o meu nome e não tomem o meu nome em vão. Os crentes antigos, do Antigo Testamento, eu vou chamar de crente porque eles creem em Deus. Os crentes do Antigo Testamento, quando clamavam a Deus, eles sempre usavam o amor de Deus por Ele mesmo e o amor de Deus pelo seu próprio nome. A Bíblia diz no livro de Josué, eu vou contemporizar para os irmãos, capítulo 6, Israel entra em Jericó. Deus dá uma grande vitória para Israel. Israel consegue entrar em Jericó, a muralha cai por terra, Israel toma Jericó, e todo mundo já está sabendo. O que tinha acontecido antes, Jericó já sabia. Mas agora a vitória sobre Jericó é algo que vai ganhar proporções ainda maiores. No capítulo 7, eles veem uma cidade pequena, mandam alguns espias lá, ver como está a cidade, e o espia volta. Olha, se nós ganhamos Jericó, então a cidade de Ai vai ser fácil para nós. Josué não precisa nem mandar muita gente, manda pouca gente aí, que nós vamos conseguir ganhar de Jericó. Porém, de ganhar de Ai. Porém, em Jericó, um homem havia errado contra Deus. Acã havia pecado contra Deus, desobedecendo a Deus. Quando eles entram em Ai, eles não conseguem vitória sobre Ai. Pelo contrário, 36 soldados morrem. E todo o exército de Israel fica completamente desanimado. Josué vai orar. Chama os anciões para orar. Vamos orar, vamos orar. E no versículo 9, ele vai dizer, Senhor, o que dirá de ti, Senhor? Aleluia. O que falarão do teu santo nome, se nós não continuarmos daqui? Então, a partir daqui, para que Deus vele pelo seu nome, Deus começa a dizer o que Josué deveria fazer para se achar o responsável por aquilo. O nome de Deus é totalmente poderoso e santo. O povo judeu tem uma reverência externa muito grande. Os antigos, para escrever o tetragrama, isso é conhecido dos irmãos, já foi até falado aqui. Eles, quando iam escrever o nome de Deus, seja nas escrituras ou até documentos particulares, eles trocavam a caneta. Eles pegavam uma caneta nova para escrever o tetragrama, Yahweh, que é a junção das palavras eu sou o que sou, ou serei o que serei, de Êxodo capítulo 3. E eles trocavam de caneta. Alguns dizem que eles tomavam até banho para poder escrever o nome de Deus. Os judeus, eles eram e ainda são tão temerosos em falar o nome de Deus, que eles não falam Yahweh, eles não falam
o nome de Deus, ele usa uma palavra Hashem. Hashem em hebraico é o nome. Eles não falam o nome de Deus, eles têm esse rigor externo, porque na cultura judaica, o nome, ele é tão importante quanto a pessoa. Na cultura judaica, o nome, na verdade, é uma extensão de quem você é. Provérbios capítulo 22, versículo 1, é melhor ter um bom nome do que ter riquezas. Hoje, quando você olha para os políticos, quando você olha para as pessoas influentes, é melhor ter riqueza do que ter um bom nome. Mas na cultura judaica, e essa é uma verdade que deve sobejar o meu e o seu coração, é melhor você ter um bom nome do que você ser rico. Amém, meus irmãos? Os irmãos concordam com isso. É melhor você ter um bom nome do que você ser rico. A enciclopédia Wycliffe, na página 1370, diz que nas Escrituras, o nome geralmente expressa a natureza do seu portador. Um exemplo clássico disso é o nome de Nabal. 1 Samuel capítulo 25. O nome Nabal significa tolo, insensato. E quando você olha para a historicidade desse homem, você vê quão tolo e quão insensato esse homem era. O Antigo Testamento é um documento judaico. E nós, como cristãos, os utilizamos. Mas muitos termos, muitos textos, muitas coisas que estão escritas na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, é preciso que nós conheçamos um pouco da cultura judaica. E a cultura do nome judaico é algo impressionante, porque um judeu, ele não pode zombar ou usar o nome de outro judeu para zombaria ou para qualquer tipo de implicância. Eu, por exemplo, meu nome é Marcelo, os irmãos que estão aqui que não sabem, é Marcelo. Eu me lembro quando eu estudava no Manuel de Abreu, lá em Niterói, eu me lembro que apareceu um livro lá e começaram a me chamar pelo nome desse livro no colégio. O nome do livro é Marcelino Pão e Vinho. Com certeza os irmãos que já foram na escola, já viram esse livro, conhecem esse livro. Então começavam a me chamar na escola deste livro. Inclusive até hoje nas escolas, quando esse livro aparece, as pessoas vêm até mim e me mostram. Um judeu, isso jamais aconteceria. Eles não caçoariam, brincariam ou zombariam com o nome de outro judeu. Porque o nome do judeu, e o seu nome também, mas você não tem essa cultura nem eu, mas o nome do judeu, para o judeu, é a primeira herança que os seus pais deixaram para ele. A primeira coisa que os pais dão ao filho é o nome. Então não zombe do meu nome, porque o meu nome é o primeiro presente que o meu pai me deu, que minha mãe me deu. É impressionante que os judeus eles eram extremamente religiosos. Não vamos para escrever, mas quando Paulo ele escreve em Romanos, capítulo 2, versículo 24, sobre o que os judeus faziam com o nome de Deus, é vergonhoso. Porque entre os judeus, aparentemente, existia uma certa cordialidade com a questão do nome de Deus. Mas Paulo, em Romanos 2, 24, ele diz, por causa de vocês, o nome de Deus vem sido blasfemado entre os gentios. Por causa de como vocês se comportam, por causa das coisas que vocês fazem, o nome de Deus vem sendo blasfemado entre os gentios. Então, o que adianta honrar o nome de Deus no privado, mas envergonhar o seu nome em público, dizendo que pode ou não pode fazer como um jugo pesado, que no caso é o jugo da circuncisão? O que adianta nós sermos cristãos, com o nome de Deus aqui dentro, mas tratarmos o nome de Deus, pois somos uma extensão do nome de Deus, de forma não muito correta lá fora? Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não trata sobre o nome dos judeus, embora eles fossem muito, o meu nome não pode estar envolvido, o meu nome não pode, eles gostavam, mas aqui não trata do nome dos judeus, aqui trata do nome de Deus.
Se os judeus tinham que ter todo esse cuidado com seu próprio nome, quanto mais pelo nome do Criador de todas as coisas. Se nós cuidamos bem das nossas coisas, uma mensagem de Deus para o povo de Israel, através de Ageu, através dos profetas, e hoje através desse mero mortal, se nós cuidamos bem das nossas coisas, quanto mais das coisas de Deus. Se nós cuidamos bem do nosso nome, queremos que o nosso nome seja bem falado, queremos que o nosso nome não faça parte de problemas, ai meu Deus, quanto mais o nome de Deus. Esse é o terceiro mandamento. O primeiro mandamento trata sobre o objeto de adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás. O segundo mandamento trata sobre a ordenança na adoração. Não façam imagem de escultura. Para adorar é só a Deus. Não precisa você ter uma referência terrena, é só a Deus. E o terceiro mandamento, ele trata sobre a reverência e seriedade na adoração e também na vida. Então vamos tentar aqui expor esse versículo, muito rapidamente, por causa da hora, a hora ela é inimiga da gente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabe qual o significado do nome Israel? Israel tem pelo menos dois significados. O primeiro é aquele que luta com Deus, baseado ali no que aconteceu com Jacó. Você sabe muito bem da história. Ou príncipe de Deus. O nome Israel é usado para descrever uma nação que Deus escolheu. E a nação de Israel já tinha, se pegasse um RG de Israel, a nação, você pega um RG da nação, tinha o nome de Deus nela. No livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 23, tem um texto que você conhece. O texto lá você conhece esse texto. Vamos ler. Êxodo, Números, capítulo 6, versículo 23, mas vamos ler um versículo a mais do que o texto. Números, capítulo 6, vamos ler o versículo 22. E o Senhor disse ainda a Moisés, 23, fala a Arão e aos seus filhos assim, abençoarei os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Versículo 27. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aonde o povo de Israel ia, eles estavam indo em nome do Senhor. O nome Israel já aponta para Deus. O nome Israel já aponta para Deus. Igual Rafael, na sua tradução, é Deus cura. O nome Israel é príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus. Então, aonde eles estavam, eles já carregavam o nome de Deus em si. O versículo que nós lemos, ele não é uma proibição a juramento, porque Deus, ele diz para o povo, pelo menos em 2 versículos eu posso mostrar para os irmãos, Deuteronômio no capítulo 10, versículo 20, Deuteronômio no 6, 23, que o povo poderia jurar em seu nome. Ele diz, vocês podem jurar em meu nome. Pode botar, por favor, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 13. Aqui mostra para nós, tremam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele, e jurem somente pelo nome dele. 10, 20 também mostra para nós, Deuteronômio no capítulo 10, versículo 20, não há nenhum problema. O problema é quando isso é feito falsamente. Quando isso é feito com intenções de enganar, surrupiar, dizer coisas sobre Deus que Deus não disse, fazer coisas que Deus reprova. Esse é o grande problema de usar o nome de Deus. O nome de Deus feito assim, ele é usado em vão. Mas o nome de Deus para um judeu e para nós é sinônimo de credibilidade e não sinônimo de medo. Olhe para Gênesis capítulo 24, versículo 3 em diante. Abraão vai chegar para o seu servo mais velho e vai dizer para ele assim, olha, vai até o povo lá e procure uma pessoa dos meus parentes para casar com meu filho. Só que antes de Abraão dizer vai, ele falou, jure-me pelo Senhor que você vai fazer isso.
E no versículo 12, quando ele chega no lugar, ele ora: Senhor, me manda, Senhor, a pessoa certa. Não me mande uma pessoa diferente, me mande a pessoa certa. E no versículo 23 até o 26, você vai ver que ele se alegra no Senhor, porque Deus, ele fez com que ele cumprisse o juramento que foi feito em nome do Senhor. Olha só, como esse nome é santo e como há de se ter uma reverência completa e total a esse nome, a fim de ficarmos felizes, porque o nome dele foi honrado, a fim de ficarmos satisfeitos, porque o nome dele foi glorificado, porque o nome dele foi exaltado. É o que a palavra de Deus diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Josué capítulo 2, versículo 12. O povo entra ali em Jericó e tem uma mulher chamada Raabe. Aleluia. E Raabe fala assim: olha, eu vou acolher vocês na minha casa, mas jure-me pelo Senhor que vocês vão guardar a mim e que vocês vão guardar os meus pais. Raabe, ela entendia que dizer apenas assim, jurem, não era suficiente para eles. Jurem-me pelo Senhor que vocês vão guardar a mim e a casa de meus pais. O que eles disseram? Juramos. O que aconteceu com Raabe e seus familiares? Foram preservados. Deus está proibindo aqui o uso em vão do seu nome. E usarem o nome de Deus como algo vão é terrível. O que é algo vão? Eu não estou me referindo a vão como verbo. Vão aqui não é verbo, do verbo ir, não. Vão aqui é algo inútil. Vão aqui é algo vazio, sem substância, sem propósito, sem importância. Uma promessa vã é uma promessa vazia, é uma promessa sem valor. É disso que Deus está dizendo. Usar o nome de Deus para enganar pessoas é tornar o nome de Deus algo vão. Levítico capítulo 19, versículo 12. Podemos ler? Levítico 19, versículo 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando você jura, quando o povo de Israel jurava falsamente, eu vou fazer, eu vou ir, e juravam isso em nome do Senhor, porque no julgamento, inclusive quando haviam julgamentos, a pessoa jurava em nome do Senhor que diria a verdade. Assim eram os julgamentos judaicos. Hoje, nos nossos julgamentos, nos nossos fóruns, quando acontece uma audiência, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, juro, acabou. Não, no judeu não. Jura dizer a verdade, somente a verdade, na presença do Senhor, juro. Não jurem falsamente. Associar o nome do Senhor a coisas que vão contra o caráter de Deus, a vontade de Deus, é usar o nome de Deus em vão. Jeremias capítulo 14, versículo 14 ao 16, lá está escrito assim, Jeremias 14, ô glória. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, versículo 14. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, enganando que procede do seu íntimo. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Versículo 16. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles e às suas mulheres e a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade.
a maldade deles será derramada sobre eles mesmos. Então, associar o nome de Deus a coisas que vão contra o caráter de Deus é algo que Deus abomina. O mau uso do nome do Senhor equivale a mentir sobre Ele, a mentir sobre Deus. Ser povo de Deus, carregar o nome de Deus e agir contra o caráter de Deus é tornar o nome de Deus algo vão, algo sem valor. Tem um texto muito interessante sobre isso, que é o texto de Amós, Amós capítulo 2. A partir do versículo 5, esse capítulo, pode botar para mim, por favor, Lucas? Ele vai falar sobre palavras de Deus aos filhos de Israel. Ele vai falar ao seu povo. E ele chama a atenção, Amós 2, versículo 5. Ele chama a atenção do seu povo. Ele diz: por isso porei fogo em Judá, e fogo consumirá as fortalezas de Jerusalém. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, do meu povo, daqueles que carregam o meu nome, e sim por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Só um minutinho aqui, já vou ler o 7. O que ele está dizendo aqui, Deus está falando através de Amós. Sabe o que eles vão sofrer? Os motivos pelo que eles vão sofrer é porque eles pegam as pessoas que têm dinheiro e só pelo fato deles terem dinheiro, eles já julgam essas pessoas como justas. E o pobre, só pelo fato de serem pobres, eles dão menos importância. Os justos, eles tratam como o maior dinheiro do mundo. Mas os pobres, eles tratam como se fossem os estrados dos seus pés. Versículo 7. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Dificultam aqueles que já não têm. Irmãos, ele está falando ao povo de Israel, ao povo que carregava o nome do Senhor. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Uma vida de promiscuidade, sem nenhum tipo de problema. Qual o nome que estava sendo profanado, irmãos? O nome de Deus. Ser uma testemunha falsa em Israel não era possível. Por quê? Porque tinha que jurar em nome de Deus. O versículo 7, a parte B, diz: porque o Senhor não terá por inocente os que tomam o seu nome em vão. Existem erros que vão contra a santidade de Deus. E ninguém se importa muito, né? Existem caçadores de erros alheios. A verdade é essa. Em todo lugar existem caçadores de erros alheios. Ele anda como um leão procurando a quem apontar, né? O diabo anda procurando a quem possa tragar. Os caçadores de erros alheios, eles andam procurando a quem possa apontar. Só que até essas pessoas, eles não conseguem ver o erro que é usar o nome de Deus de forma vã. É claro que aqui eu estou falando do Antigo Testamento e em 10 minutinhos eu vou falar do Novo Testamento, o que aponta para a igreja, porque o Antigo Testamento está falando conosco aqui, mas a mensagem de Deus ali é para o povo de Israel, que saiu do Egito, que estava peregrinando pelo deserto e que daqui a pouco ia se estabelecer na sua terra, e essa palavra foi: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas esse mandamento não é só para eles. Eles, por extensão, atingem a nós aqui também, em 2025. E nós temos que entender como nós, como servos de Deus, não podemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Então, as pessoas, elas olham, procuram os problemas, mas eles não conseguem ver tomar o nome de Deus em vão como um grande problema. Ele não tem por inocente, porque esse pecado, ele é um pecado consciente contra a divindade. Israel, você não é inocente. Eu não vou ter você como inocente, porque o pecado de pegar o meu nome e tomar o meu nome de forma vã, vocês receberam as minhas bênçãos. Você lembra
Números 6, 23 em diante, vocês vão receber a minha bênção e vão ter sobre eles o meu nome. Vocês receberam a minha bênção, vocês têm sobre vocês o meu nome. Vocês não são inocentes, porque eles sabiam que Deus era santo. Isso havia sido ensinado para eles. Deus é santo. E mesmo assim, eles estavam usando o nome de Deus em vão. Eles sabiam que foi Deus quem tirou eles da terra do Egito. Eles sabiam que foi Deus com mão forte fez o que homem nenhum poderia fazer. Foi Deus quem abriu o mar para eles passarem. Foi Deus quem abriu o rio Jordão para eles passarem. Foi Deus quem matou os cavaleiros de Faraó, destruiu o Egito. Foi Deus quem enviou as pragas, foi Deus quem guardou o seu povo. Mas mesmo assim, eles se comportavam de um jeito que Deus reprovava em relação ao seu nome. Eles sabiam que era Deus quem os sustentava no deserto, mandando um maná para eles comerem. Mesmo eles tendo animais, mesmo eles tendo da onde tirar sustento, mas eles diziam, não, se Deus tirou a gente do Egito, então tem que dar comida também, então manda maná. A Bíblia diz, irmãos, que eles saíram com rebanhos e rebanhos. No livro de Êxodo, capítulo 32, quando o bezerro de ouro é feito, é uma grande festa que está tendo ali. É uma grande festa. Quando eles tratavam mal o nome de Deus, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. É por isso que Deus não tem por inocente eles. Esse versículo termina dizendo que Deus não tem por inocente, mas não diz qual vai ser a consequência do erro. Olha que interessante, ele diz, eu não tenho por inocente, mas ele não diz, e a punição será essa. Por quê? Existem pessoas que cometem esse erro na esfera pública. E esses, com certeza, terão um preço mais alto para pagar. Existem pessoas que cometem esse erro nos seus círculos menores, nos seus círculos de amigos, tratando mais para hoje, contando piadinhas que falam de Deus. Eu não consigo entender, desculpa se você consegue, eu não consigo entender um crente que consegue contar uma piadoca em que o alvo da piada é Deus. Eu não consigo entender algumas ações que nós vemos na internet de pessoas que usam o nome de Deus para zombarem. Deus é zombado e as pessoas ganham dinheiro zombando de Deus. Eu não consigo entender. Se você consegue, você é muito mais maduro do que eu nesse sentido. Eu prefiro ser um retrógrado nessa área e prefiro continuar não entendendo. Porque o nome de Deus não pode ser zombado e nem alvo de brincadeiras. Existem pessoas que fazem isso com seus amigos, colegas de trabalho. Vou te contar um negócio aqui. Tinha Deus e o diabo em tal lugar. E contam uma piada. E todo mundo começa a rir. Como se isso fosse normal. Como se eu visse isso nas Escrituras Sagradas. Como se eu abrisse a Bíblia e eu visse isso nas Escrituras Sagradas. Moisés e Arão conversando. Aí Arão falando, vou te contar um negócio, Moisés. Estava Deus e Faraó em tal lugar. De repente, Deus não sei o quê e Faraó não sei o quê. E todos dois começassem a rir. Isso é inadmissível. E deveria ser inadmissível para nós também. Mas nós somos afetados, infelizmente, pela essa cultura que não somente está entrando nos lares, mas, infelizmente, tem entrado nas igrejas, onde pastores abrem as suas portas para que haja um stand-up gospel nos seus púlpitos. Desculpe, irmãos. Deus não tem por inocente, Hebreus capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Isso não é só um pensamento veterotestamentário, tá? Isso também é um pensamento neotestamentário. E agora vamos entrar para a gente aqui, né? Precisamos também ouvir essa palavra, né? A Bíblia diz que Jesus, ele ensinou a orar. Mateus capítulo 6, em especial no versículo 9. E o que ele diz? Pai nosso, que estás no céu,
Você lembra da continuação dele? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus nunca deixou de ser santo. E ninguém nunca disse que ele não deve ser honrado. Jesus, em João capítulo 12, versículo 28, Jesus fala para o Pai em sua oração: Pai, glorifica o teu nome. Glorifique o teu nome. E a resposta de Deus também está documentada. Eu já estou glorificando o meu nome. E eu glorificarei ainda mais o meu nome. O nome de Deus também é ensinado a ser honrado no Novo Testamento, na figura do seu Filho. Livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome poderoso de Jesus. Então nós temos que honrar o nome de Deus, e no Novo Testamento fica claro, nós temos que honrar o nome de Jesus. Aleluia! Tudo que a igreja faz é pela autoridade do nome de Jesus. Não há nada que a igreja faça pela sua própria autoridade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se vocês colocarem a mão em serpentes e forem picados, nada acontecerá com vocês. É no nome dele. A igreja não tem autoridade por si só. O batismo é feito pela autoridade do nome de Jesus. O discípulo João, eles chegam na Porta Formosa, tem lá um homem deitado, pedindo esmola. Eles falam: olha, eu não tenho prata, olha, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O nome de Jesus é o nome mais precioso que nós podemos ter, irmãos. Em Filipenses 2:9, ele tem um nome acima de todos os nomes, pois Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo e qualquer nome. Não tem nome de político, não tem nome de autoridade mundial, autoridade armamentistas, não tem general, não tem capitão, não tem. O nome maior é o nome de Jesus. Em Atos 4:12, não há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, quem invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome aqui, Paulo está usando o versículo do Antigo Testamento para dizer no Novo Testamento que este Senhor é Jesus. Atos 14, versículo 13 e 14. O que vocês pedirem ao Pai, em meu nome será feito. É claro que de acordo com a sua vontade. Lucas 10, 17. Os discípulos voltam dizendo: Senhor, Senhor, deixa eu falar com o Senhor uma coisa. Até os demônios nos submetem por causa do seu nome. Como esse mandamento se aplica a nós, irmãos, como nós tomamos o nome do Senhor em vão, como nós caímos nesse erro. E aqui eu quero deixar para os irmãos algumas coisas que eu acabei escrevendo agora à tarde, sobre como nós, por vezes, pegamos o nome do Senhor em vão. E a Bíblia diz que Ele não terá pessoas assim por inocente. Com o uso irreverente do nome do Senhor. O uso irreverente do nome do Senhor, eu acho que eu já até externei um pouco aqui. O nome do Senhor ser usado para chocarrices. Para os mais novos, chocarrice é brincadeiras, piadinhas. O nome do Senhor ser usado irreverentemente, sem pudores, sem saber sobre quem está falando, parece que não sabe. Irmão, se chegar uma autoridade política, uma autoridade militar em nossas reuniões, nós vamos tratar essa pessoa com a mais alta honraria, no sentido de tratá-la bem, de saber nos comunicar com ela de um jeito, até que a intimidade apareça entre você e essa pessoa. Aí começa a ter um pouco mais de intimidade, aí ri, mas até então todo mundo trata com certo limite, porque reconhece a autoridade daquela pessoa. Jesus é a autoridade sobre as autoridades.
Ele é a autoridade sobre as autoridades. Não há ninguém que exista neste mundo, ou no mundo por vir, ou no mundo que já veio, eu me refiro a tempo na história, que tenha tido mais autoridade do que Jesus. Nem Gengis Khan, nem Nero, nem Napoleão Bonaparte, nem os presidentes que estão, o atual e o anterior, nem o futuro, o presidente futuro, nem o presidente dos Estados Unidos, seja o primeiro ou o último, não há quem tenha mais autoridade do que Jesus. Então, quando eu falar o nome dele, usar o nome dele, tem que ser com a mais alta reverência. Porque você, por ser servo de Deus, ouça bem, você tem uma grande responsabilidade. Você carrega o nome de Deus em você. Está na sua vida, está no seu comportamento. Ou você nunca ouviu alguém questionando Deus, ou Jesus, ou a igreja, por causa da postura de certas pessoas. Para ser crente igual fulano que fala isso. Outro dia fulano estava xingando aqui atrás. Outro dia fulano estava fazendo tal coisa. Como é que eu vou ser crente igual cicrano, igual fulano? E por causa disso, o nome de Deus vem sido blasfemado entre os ímpios. Segundo, promessas vazias usando propositalmente o nome de Deus. E existem sim, e aqui eu quero que você reflita sobre o que você vê, portas que estão abertas. Pessoas prometem mundos e fundos em nome de Deus. Pessoas prometem coisas que Deus não está prometendo. Não se engane, existem muitas promessas de homens que usam o nome de Deus para isso. Mas Deus não disse nada disso. Estão usando o nome de Deus em vão. E Deus sabe disso. Por isso que essas pessoas não são inocentes. Me permita falar uma coisa que aconteceu há uns 6, 7 anos, ou mais, não me lembro se foi 8 anos. Nós estávamos aqui na direção dos jovens e chegavam para nós encartes de convite, né, para a gente fazer com o nome da nossa juventude mesmo. E eu até olhava assim, e teve uma vez que chegou: venham, Deus tem uma bênção para você. Aí estava no encarte. Eu falei assim: não, só tira, por favor, o Deus tem uma bênção para você. Porque o conceito de bênção na mente das pessoas hoje não é o mesmo conceito de bênção que um cristão genuíno tem. Você concorda comigo que a maioria das pessoas pensam bênção, conquistas materiais? A bênção é o carro, a bênção é a moto, a bênção é a casa. A bênção não é mudança de caráter. A bênção não é mudança de vida. A bênção que eu quero de Deus é dinheiro na minha conta. Então você escreve: Deus tem uma bênção para você. As pessoas, elas olham para aquilo e querem o que é para elas significa bênção. Aí chega aqui, ouve uma palavra dessa: não tem bênção lá para mim não. Tem outra coisa, bênção não tem não. Mas a verdade é que nós não podemos usar o nome de Deus para prometer coisas vazias. Nós não sabemos. A nossa oração é para que Deus cure. É claro que eu vou orar para que Deus curar. Mas acima de tudo, eu também vou orar: Senhor, que a sua vontade seja feita. E você faz o curso, quero passar no curso. Aí você faz a prova. E a gente ora: vai que você vai passar em nome de Jesus. Aí o camarada vai e reprova. O nome de Deus amassado e usado em vão. Vamos orar, irmão. Estuda, vamos orar. Que seja feita a vontade de Deus. E lá vai acontecer a vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que sim, as portas vão se abrir. Eu creio que Deus vai dar vitória. Mas acima de tudo, eu creio que mesmo se você não conseguir, Deus vai te forjar em meio a isso. Porque quando você ora a Deus, você se relaciona com Deus. Quem sabe você só ora a Deus para passar no curso. Quem sabe você só ora a Deus para poder ter um emprego. E Deus te ama tanto que então ora mais. Eu estou gostando tanto de ouvir tua voz. Você não vai conseguir um emprego ainda não. Continua orando.
E que a vontade de Deus seja feita, irmãos. E que o nosso relacionamento com Deus se estreite cada vez mais. E que a nossa vida com Deus se estreite cada vez mais. Cuidado com as igrejas que fazem promessas vazias em nome de Deus. A maior promessa de Deus para a nossa vida já foi cumprida na cruz do Calvário. Lá está a promessa cumprida de salvação para a tua alma. Ninguém podia salvar você, Ele salvou você. A Bíblia diz, Jesus prometeu, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Então a promessa de Jesus para todos nós, crentes, é aflições. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Ô glória. Terceiro, manipulação espiritual. As pessoas fazem manipulação espiritual a fim de ganhar, de fato, é finança, irmãos. Eu não posso mentir para você. É manipulação espiritual a fim de retirar do povo dinheiro. Ou você não consegue perceber isso por aí. Ou você não consegue ver isso por aí. Tem que desenhar, pintar, tem que falar nome de lugar? Não precisa. Não precisa. Você consegue perceber. Então usa o nome de Deus em vão. Vem aqui, vem nas nossas reuniões e coopere com 90% do seu salário, que Deus vai abrir a porta para você, usando o nome de Deus em vão. Divisões e conflitos em nome de Deus. Deus me revelou, irmão, que eu tenho que abrir uma igreja para mim. Eu sou aqui, presbítero aqui de Noã, mas Deus me disse que eu tenho que ser pastor. Então eu vou abrir uma garagem ali, uma igreja ali em tal lugar, e quem quiser vir, vem comigo. Deus me falou. Deus não habita no meio da divisão. Não existe isso na Bíblia. Ah, mas a igreja prosperou. Ah, mas a igreja tem 30, 40 anos já. A igreja tem igrejas conhecidíssimas, irmãos, que são fruto de divisão. Deixa eu te contar um segredo. Quando Saul estava com 2 anos de reinado, Samuel falou para ele, o teu reino foi reprovado. O teu reino já foi reprovado. Sabe quantos anos Saul reinou? 40 anos. 38 anos Saul reinou reprovado. O que eu quero dizer para você, tempo de casa não significa espiritualidade. Tempo de casa não significa que está correto. Nós temos que olhar à luz da Bíblia se as coisas estão corretas à luz da Bíblia. Que bênção, ô glória. Porque essa é a verdade. Não, acredito lá no lugar. Por quê? Porque já tem, 50 anos que aquela igreja está aberta. Não tem como não ser de Deus, né? É, irmãos, o Espiritismo tem 200 anos. E aí, o que você me diz? O islâmico tem 1.300 e poucos anos. Você concorda que Deus está no islamismo? Não. Tempo de casa não significa muita coisa não, meus irmãos. A vida com Deus é diária. É joelho no chão, jejum, oração, leitura da palavra. Buscar a Deus o tempo todo. Porque senão... Uma frase que todo mundo diz, eu vou dizer também aqui, no céu haverão muitas surpresas. Ô glória! Versículo 5, ponto 5, consumo cultural. Pastores que misturam a igreja e a cultura com cultura mundana para atrair pessoas e fazem tudo isso em nome de Deus. Deus me deu uma estratégia nova, irmãos. Deus me deu uma estratégia nova. Nós vamos trazer aqui e fazer um forró gospel, onde haverão homens e mulheres e eles vão dançar um corim de fogo no forró gospel. É a estratégia que Deus me deu. Cuidado com coisas novas. Cuidado com estratégias novas. Cuidado com essas coisas. Deus não terá por inocente essas pessoas, mas também não terá por inocente as pessoas que sabem que isso está errado e fazem. Ô glória! O meu conselho para você, já entregando a minha oportunidade, qualquer coisa que você faça ou for fazer, avalie se Jesus, se o nome de Jesus está sendo glorificado. Qualquer coisa.
Que o nome de Jesus seja glorificado pelo teu nome, aonde você estiver. Irmãos, que as pessoas olhem para você e falem: nossa, como Deus é grande na vida dessa pessoa, como Deus é poderoso na vida dessa pessoa, como Deus é honrado na vida dele e na vida dela. Irmãos, um homem era cego de nascença, João capítulo 9, e os discípulos falam: quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foram seus pais que pecaram? A resposta de Jesus, não foi ele que pecou, nem os pais dele que pecou, mas essa doença aí, esse problema aí, é para a glorificação do Senhor. Depois que esse jovem teve visão, irmãos, é claro que você imagina esse jovem ouvindo isso. Essa doença que você teve de nascença foi para que Deus seja glorificado. Imagina a alegria desse jovem, irmãos. Não pela cura, mas quem tem um encontro real com Deus fica feliz por Deus ser glorificado, mesmo em meio à maior provação. Irmãos, olha o que o salmista escreveu: se o Senhor não estivesse do nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Você imagina em João capítulo 11, Lázaro está lá morto, Marta e Maria está lá, todo mundo lá, e chega Jesus, já havia 4 dias. Mas antes, Jesus explica para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus também. Irmãos, se a luta que você está passando, se o problema que você está passando, no final das contas for glorificar o nome de Jesus, vale a pena, irmãos. Vale a pena. Mateus capítulo 5, versículo 13, se não me falha a memória: bem-aventurados sois vós, quando passarem pelas mais diversas provações por causa de mim. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são bem-aventurados quando vocês sofrerem por amor de mim, diz o Senhor. Pedro escreveu: se vocês forem sofrer, não sofram como roubadores, não sofram como malfeitores, mas sofram como cristãos. Porque Deus, irmãos, é o nosso vingador. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que o nome do Senhor seja honrado através da sua vida, em nome de Jesus.